Olá, vamos continuar nosso estudo do livro Nefesh Haim e estamos no capítulo 8. Mas antes, deixa aqui, por favor, uma curtida para ajudar o canal, compartilha, se inscreve e comenta, façam suas perguntas. Esse capítulo, a gente vai continuar o nosso assunto e ele vai começar um assunto e vai terminar no próximo capítulo, capítulo 9. E para isso ele vai entrar em duas discussões que existem no Talmud para a gente conseguir pegar uma ideia. Essas discussões eu vou passar por alto e no complemento eu me aprofundo, explico direito essas discussões em si. A primeira discussão ele vai falar o seguinte, que está escrito na Torá, que quando Deus ele pede para o povo no deserto fazer, na época de Moshe, de Moisés, o tabernáculo, o Mishkan, ele pede para fazer o lugar onde a Torá ia ficar dentro do Aron HaKodesh, ou seja, da Arca Sagrada. Em cima da Arca Sagrada tinham dois querubins, né? Anjos. Eu estou aqui com a foto para ajudar vocês a visualizarem. Aqui são dois anjos que eram para ser feitos. São anjos com as asas para cima, assim, tá? Sobre esses dois querubins, então, está escrito na Torá que Deus ele manda fazer de forma que um anjo olhava para o outro, um com a face perante o outro, como vocês viram na foto, um na frente do outro. Tudo bem. Agora, quando a Torá vai descrever a construção do Beit HaMikdash, do templo sagrado na época do rei Salomão, depois, diz que os anjos que foram feitos, eles estavam com a face virada para frente, ou seja, não que a face era um olhando para o outro, mas sim os dois querubins olhando para frente. E vai perguntar aqui, afinal, os querubins eram para serem feitos um olhando para o outro ou os dois querubins olhando para frente? Essa é a discussão. E aí, qual é a ideia? A ideia aqui que a Guemará ela discute, e o Talmud vem dizer o seguinte, não, era o seguinte, na verdade os dois querubins eles ficavam com uma cara olhando para o outro, como um amor que conecta, que na verdade significa que um querubim é representado por Akadosh Baruch Hu, por Deus, e o outro querubim é representado por Knesset Israel, por toda a alma de Am Israel, como se fosse o povo judeu. E um fica olhando para o outro como dois, e a cara era de apaixonados, como o marido olha para a esposa, ou seja, o amor. Ou seja, esses querubins olhando para o outro revelavam o amor que Deus tinha pelo povo judeu e que o povo judeu tinha por Deus. Então um olhava para o outro. Então assim eram os querubins. Quando o povo estava fazendo a vontade de Deus, assim eram os querubins. Agora, no momento que o povo não estava fazendo a vontade de Deus, os querubins, de forma milagrosa, então, eles viravam a cara e olhavam para frente, tá? Então essa é o que o Talmud vai dizer. E a discussão aqui é que, na verdade, eles não olhavam para frente, mas eles olhavam um pouco para frente e um pouco virado. Então eles ficavam 45 graus. Não é que eles viravam totalmente para frente, eles ficavam um pouco olhando para o outro e um pouco olhando para frente, tá? E a pergunta aqui que ele vai fazer é o seguinte, tudo bem. Então a gente entendeu que os querubins, quando o povo estava fazendo a vontade de Deus, olhavam um para o outro. Quando não, eles viravam um pouco o olhar. Agora, está escrito que no templo do rei Salomão, a priori, os querubins eles foram feitos já com o olhar torto, né? Olhando um pouco para frente e olhando para o outro. E a gente sabe, se o povo estivesse fazendo a vontade de Deus, eles iam olhar um para o outro, senão eles olham torto. E a pergunta aqui é o seguinte, por que no templo do Salomão, a priori, foi construído o anjo, os querubins, né, olhando de uma forma já torta? E não foi construído já de uma forma olhando para o outro. Então essa é a primeira discussão, ele levanta a pergunta aqui. Aí depois ele vai entrar para explicar essa pergunta em outra discussão do Talmud, também complexa, ele vem falar sobre o trabalho, sobre a pessoa trabalha ou estuda a Torá? Como a pessoa consegue conciliar isso? Então existe uma discussão no Talmud também, sobre um passuco, um versículo que a gente fala no Shema Israel, no segundo parágrafo, que fala que, e será quando você cumprir todas as mitzvot, e amar, e cumprir todos os mandamentos, sei que lá, ve'asafta de ganecha, você vai colher a sua plantação, você vai colher a sua colheita, né? O que quer dizer que você vai colher a sua colheita? Quer dizer que você vai sair e colher. E daí? E sobre isso, os sábios vão falar na Guemará, existe um versículo em em Yoshua, em Josué, capítulo 1, está escrito, Lo yamush sefer Torah zem picha, nunca afasta esse livro da Torá da sua boca. Daqui a gente aprende
que o judeu tem que estar sempre falando Torá. Nunca ele pode afastar a Torá da boca dele. Nunca ele pode pensar e fazer outra coisa. Tem que sempre estar estudando Torá. Só que lá, no que eu falei que a pessoa tem que sair para pegar a sua colheita, está falando que o homem tem que trabalhar. E a pergunta é como, então, ele tem que sair de casa e pegar a colheita. Né? Ou seja, a ideia é que, mesmo que tiver chuva, tudo, Deus ajudar ao máximo e você nem vai precisar trabalhar muito e a plantação vai crescer. No final das contas, pelo menos colher você vai ter que fazer. Né? Então você vai lá e sai colher. E a pergunta é como pode ter esses dois versículos na mesma Torá? Porque se Deus falou que a gente nunca pode parar de estudar a Torá, como o mesmo Deus está dizendo que a gente é obrigado a sair para colher? Porque quando eu saio para colher, eu não estou estudando Torá, é óbvio, eu estou trabalhando. Então essa é a discussão do Talmud. E aí vão ter duas pessoas muito grandes, um é o Rabi Ishmael e outro é o Rabi Shimon Bar Yochai. O Rabi Ishmael, ele fala o seguinte, que a Torá está te ensinando que você tem que fazer, é um minhag derech eretz, que é a forma normal do mundo. Ou seja, que o ser humano mesmo que tem sempre está estudando Torá, o ser humano também precisa trabalhar. E quando ele está saindo para trabalhar, para ganhar o seu pão, não tem problema. Ele para de estudar a Torá e vai trabalhar. É isso que a Torá está dizendo. O Rabi Shimon Bar Yochai, ele vai ter outra opinião. Fala o seguinte, o quê? Trabalhar não é assim, fui e trabalhei. Trabalhar, que o exemplo aqui é fazer o pão, tem que arar a terra, tem que semear a terra, tem que regar, tem que colher, tem que moer, tem que triturar, tem que assar, fazer o pão. Ele falou, se o ser humano vai fazer tudo isso, né, vai para a escola, universidade, faculdade, prova, estágio, se o ser humano para conseguir o pão, trabalho 9 horas por dia, o que vai acontecer da Torá? Onde está a Torá? Se a pessoa vai se envolver tanto com o trabalho no dia a dia, cadê a Torá no final das contas? O que vai ser dela? Então o que ele fala? Ele fala que não. Que se o ser humano fizer a vontade de Deus, não é uma coisa, se fizer a vontade dos anjos, se fizer a vontade de Deus, os anjos olham, senão eles se entortam. Se o homem está fazendo a vontade de Deus, o ser humano não vai precisar trabalhar. E sim, o trabalho vai ser feito através de outros. Tá? Agora, se o ser humano não está fazendo a vontade de Deus, aí ele vai ter que sair para trabalhar sim. Ou seja, como se fosse uma consequência ruim de não fazer a vontade de Deus, você vai ter que sair para trabalhar. Essa é a opinião do Rabi Shimon Bar Yochai. Depois a Guemará, ela conclui. 6 gerações depois dessa discussão, que se não me engano é o Rava, né, o Rava, e ele fala o seguinte, olha, ele faz um censo demográfico, olha, muitas pessoas fizeram como o Rabi Shimon, muitas pessoas fizeram como o Rabi Shimon Bar Yochai. Várias pessoas tentaram fazer das duas teorias, né, as duas formas, e muitas pessoas tiveram sucesso vivendo como a opinião do Rabi Ishmael, ou seja, que você para de Torá e vai trabalhar, depois você volta e estuda Torá, e muitas poucas pessoas tiveram sucesso fazendo como o Rabi Shimon Bar Yochai, tá? Então essa discussão. É muito difícil o Rabi Shimon Bar Yochai, a maioria tem que fazer como o Rabi Ishmael. Então essa é a segunda discussão da Torá. O que agora o livro do Nefesh HaChaim vai dizer é o seguinte, ele vai falar o seguinte, é óbvio que a opinião do Rabi Ishmael, ele não fala que você tem que parar de estudar a Torá para ir trabalhar, não é isso. Ele fala que na verdade você tem que trabalhar, mas enquanto você está trabalhando, os seus pensamentos têm que estar na Torá. Você trabalha, mas está pensando em Torá. Você vê o dia a dia, você vai pensar, o que a Torá acha disso? É certo ou errado? E você vai pensando na Torá, então no final, dá para cumprir os dois ao mesmo tempo. Você vai para trabalhar e você fica pensando na Torá. O Rabi Shimon Bar Yochai fala, não, isso não é possível. O que vai ser a Torá? Você tem que se concentrar o dia inteiro e ficar estudando Torá. Essa é a opinião, então, que o Nefesh HaChaim vai dizer sobre essa discussão. Então, e aí fala, é exatamente isso que o ser humano tem que fazer. Tem que reservar, aqui é o judeu, né? Tem que reservar poucas horas para ir trabalhar, o mínimo que precisa. E aí fica pensando em Torá e depois pode estudar Torá. Então essa é a conclusão do Rabi Ishmael do livro Nefesh HaChaim sobre essa discussão. E aqui o que ele vai falar é o seguinte, que depois tem um censo que fala que muitos fizeram, e ele fala que é preciso aqui a ideia de muitos. Porque aqui a discussão da Guemará, o que o Nefesh HaChaim vai falar, não é a discussão sobre o indivíduo em si, e sim é sobre a população como um todo, a sociedade. Porque tá bom, se você pensa no indivíduo, eu vou trabalhar, vou estudar a Torá, é uma coisa. Mas outra coisa é a sociedade como um todo. Pode ser que a sociedade inteira pare de trabalhar para ficar estudando Torá, funciona ou não. Então isso que ele vai falar, muitos fizeram como o Rabi Ishmael e tiveram sucesso. Ou seja, quando a sociedade como um todo vive de acordo com o Rabi Ishmael, que trabalha e também estuda,
é uma sociedade que tem sucesso. E falei, muitos fizeram como o Rabi Shimon Bar Yochai e não teve sucesso. Ou seja, se a sociedade como um todo se comportar como o Rabi Shimon Bar Yochai, não tem sucesso, não vai dar certo. Porém, poucos têm sucesso, ou seja, o indivíduo tem sucesso. Ou seja, ele vai falar o seguinte, que no mundo é muito difícil existir uma pessoa que não precise trabalhar, que já tem tudo de mão dada, já nasceu num berço de ouro. Então essas pessoas, eles precisam ir trabalhar. Isso que ele vai falar. E aí também está a Torá. E é isso que está escrito em Pirkei Avot, na Ética dos Pais, que toda a Torá que não tem acompanhada dela o trabalho, a Torá é cancelada. Não, é como se fosse não tem Torá. A pessoa não vai conseguir estudar a Torá se ela não trabalha junto. O trabalho vem fortificar a Torá da pessoa, que ela vê como é no dia a dia, na prática. Tá? Mas ele fala assim, mas o indivíduo, aquele único, que ele pode sim se dar o luxo de não precisar trabalhar, ele não precisa trabalhar, são pessoas raríssimas. Esse, se ele pode, com certeza ele tem que ficar somente se ocupando da Torá todos os dias da vida e nunca se desviar para as outras coisas, nem mesmo para conseguir dinheiro, já que ele não precisa. Essa é a opinião, então, do livro Nefesh HaChaim. E ele dá uns exemplos, prova isso, não vou entrar nesse mérito, no complemento eu entro nisso. E aqui ele volta então para o assunto dos querubins. Já está grande aula, mas vamos terminar o assunto. Aqui ele volta para o exemplo dos querubins. Que qual é a ideia aqui? Que os querubins, exatamente, o querubim ele representa um é Deus e o outro é o Israel, né? E quando o Am Israel não está fazendo a vontade de Deus, eles se entortam um pouco. Mas quando eles estão fazendo a vontade de Deus, eles estão sempre um olhando para o outro. E qual a ideia? Que ele vai, na verdade, concluir no próximo capítulo, né? Que, na verdade, é o que eu já adiantei, que um querubim, ele mostra o amor um para o outro, né? E aí ele prova isso no Zohar, prova isso também, aonde? No outro Zohar também, e tal. Então, essa é a ideia, vamos entender. Então, tem opinião sobre os querubins que quando eles estão olhando um para o outro, quer dizer, o amor entre eles. Quando eles se desviam, a missão desvia da Torá, eles se entortam, tá bom? Essa é a ideia. A pergunta que ficou no ar é porque Shlomo a priori já fez torto, enquanto no deserto a priori já fez um olhando para o outro. E a gente entendeu a discussão sobre o trabalho, que a priori a pessoa que pode, ela tem que ficar sempre estudando Torá. E ela não pode se desviar um pouco o seu olhar de Deus para ir trabalhar. Mas a maioria sim, que na verdade desviar um pouco o olhar de Deus para ir trabalhar sim é legítimo. Porque ela precisa e isso é bonito, é isso que Deus quer, tá bom? Então essa é a conclusão da aula de hoje, eu vou me aprofundar no complemento. Muito obrigado, não esqueça de curtir aqui.